Amém. Então agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu estou com muita expectativa daquilo que vamos ouvir por meio da palavra de Deus. E por isso eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo de número 14 e o versículo 22, que diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu quero que você grife essa palavra compeliu. Mantenha ela aí grifada para nós conversarmos daqui a pouco. E depois, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. A palavra que nós vamos ouvir hoje é sobre toda essa situação que estamos vivendo nesse tempo no Brasil. E o tema que nós escolhemos para ministrar é Encontrando Socorro na Tempestade. Nós sempre encontramos socorro em Deus na tempestade. E esse texto que nós acabamos de ler, ele também está registrado em Marcos, no capítulo 6, versículo 45 a 52, é a mesma história. E João, capítulo 6, versículos 16 a 21, é a mesma história. Porém ela é contada de forma, com perspectivas diferentes, por evangelistas diferentes, para que a gente tenha uma ideia mais ampla, mais completa do que aconteceu ali. Inclusive nós vamos fazer uso de algumas partes dessas narrativas de Marcos e de João para completar o que nós temos que entregar nesta mensagem ao seu coração. Esse texto que nós acabamos de ler de Mateus capítulo 14, ele tem como pano de fundo dois eventos importantes que aconteceram antes que Jesus andasse sobre as águas. O primeiro deles foi a morte de João Batista. Israel estava vivendo uma situação bastante tensa no aspecto político, econômico, social, espiritual. E naquela época, Herodes tomou a esposa do seu irmão para si. E segundo o que a história conta nesse próprio texto que nós lemos, no contexto dele, logo nos primeiros versículos, você vai perceber Herodes pedindo para que a sua sobrinha dançasse numa festa, e ele, vendo a sensualidade, a beleza e todo aquele ambiente de glamour e de muita carnalidade, ele então deseja aquela sobrinha e diz para ela: você pode pegar o que quiser do meu reino. E ela, influenciada pela sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Nesse clima da morte de João Batista, Jesus, que era primo dele por parte de sangue mesmo, ele então se retira para um tempo sozinho de reflexão, de avaliação, talvez de choro. E nesse tempo que Jesus se prepara para ficar só, ele encontra uma multidão. Ele estava com seus discípulos e encontra uma multidão de pessoas famintas, tanto da palavra de Deus quanto de alimento. E ele ministra ao coração dessas pessoas, e no final da tarde ele multiplica os pães e os peixes e faz um grande milagre. A Bíblia fala nesse texto que introduz esse evento em que Jesus andou sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos para embarcarem. Por isso que eu te pedi para grifar essa palavra. Jesus compeliu, obrigou os discípulos a embarcarem e atravessarem o lago da Galileia, porque de acordo com o que João diz no capítulo 6, versículo 15, ele diz que as multidões, ao verem o milagre, se encantaram com Jesus e ficaram convencidas de que ele
era o rei dos judeus, no aspecto político, no aspecto governamental. Eles queriam levantá-lo como rei e para isso Jesus então, por causa dessa situação, ele impele os discípulos a entrarem no barco, a atravessarem o lago da Galileia, porque ele não veio para ser influenciado pela vontade humana para se tornar um líder político. Ele veio para cumprir o propósito de Deus e ele sabia que este não era o propósito de Deus para a sua vida. Então, porque eles queriam coroá-lo rei, Jesus se retirou para um tempo de oração, para um tempo de reflexão, para alinhar o seu coração ao coração de Deus e também ordenou que os discípulos saíssem daquele ambiente porque eles próprios compartilhavam, comungavam dessa mesma ideia de que Jesus podia ser um rei político, governamental para aquele povo. Bom, os discípulos estavam caminhando, estavam navegando naquele lago que eles já conheciam, que era o Lago da Galileia, um lago com 11 quilômetros de largura. E no meio daquele percurso, enquanto eles estavam atravessando o lago, a Bíblia fala que veio uma grande tempestade, com ventos contrários, e essa tempestade fala muito ao nosso coração, porque você vai encontrar situações desse tipo. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam em obediência a uma ordem clara de Jesus para atravessarem o lago da Galileia e veio uma tempestade sobre eles. Você vai perceber que Jonas também enfrentou uma tempestade, mas a circunstância era diferente. Jonas estava em desobediência a Deus, Jonas estava fugindo da vontade de Deus, indo para a direção oposta ao que Deus havia ordenado que ele fosse, e na verdade veio uma tempestade para reconduzi-lo ao propósito, para discipliná-lo, para corrigi-lo, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Agora, nesse caso em especial, você vai perceber que na verdade os discípulos estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam cumprindo o propósito de Deus e ainda assim veio a tempestade sobre eles. Coisas boas, pessoas boas vivendo tempestades e tempos difíceis. Isso é o que acontece muitas vezes. Nós estamos debaixo do mesmo céu, debaixo do mesmo sol, servindo ao mesmo Deus e enfrentamos circunstâncias desse tipo. Quando as tempestades vêm, nós precisamos saber o propósito de Deus para cada uma delas. O Brasil está enfrentando uma tempestade. Como esses discípulos, está sendo açoitado pelas ondas, está sendo açoitado pelos ventos contrários, e não apenas o Brasil, a China enfrentou isso, a Itália está no meio desse problema, os Estados Unidos, todos nós aqui estamos enfrentando essa mesma circunstância, o Brasil e muitos países latinos. E há notícias de que a África também já está começando a enfrentar essa situação. É um problema global, é um problema que nos envolve a todos. Não há distinção entre ricos e pobres, entre autoridades ou pessoas comuns, os governos, todos nós estamos na mesma circunstância. E quando as tempestades vêm, nós precisamos estar preparados para elas. Normalmente as tempestades nos atingem de diversas formas. Normalmente elas vêm como tentação, são armadilhas que a carne preparam para nós, que o mundo, o diabo, nós temos esses três inimigos, a carne, o mundo, o diabo, e eles trabalham conspirando contra a nossa santificação, contra o propósito de Deus para nós. Às vezes as armadilhas ou as tempestades vêm em forma de problemas familiares, quando surgem conflitos entre marido e mulher, entre pais e filhos, e o lar se torna um ambiente instável e perigoso. Muitas vezes essas tempestades vêm em formas de problemas financeiros, quando a bancarrota chega, quando as crises econômicas atingem a nossa casa, a nossa vida de alguma forma. Às vezes isso se manifesta no aspecto profissional, quando tudo começa a dar errado na empresa ou no local onde nós exercemos o nosso papel como empregado ou como empregador. Às vezes o problema atinge a nossa saúde, quando surgem doenças inesperadas, quando um diagnóstico absurdo de uma doença para a qual nós não temos solução aparece, e então é uma tempestade que nos assalta, são ventos contrários, são ondas fortes que se levantam contra nós para tirar nossa paz, para nos desestabilizar, para nos fazer realmente ficar ou entrar em desespero. Mas alguns problemas também
que podemos chamar de tempestades são as catástrofes que vêm, que atingem as nações, que atingem as cidades e que, por consequência, atingem as famílias e os indivíduos. Nós somos vítimas de catástrofes naturais, como aconteceu no Brasil há pouco tempo, as enchentes, todas aquelas inundações, o rompimento de barragens, a violência, todas essas coisas podem nos assustar de alguma forma, embora a violência em si não seja uma catástrofe, mas de qualquer forma, outros problemas como a praga de gafanhotos na África e problemas de terremoto ou furacão, como acontecem na Ásia de vez em quando, e aqui nos Estados Unidos, furacões atingem estados, cidades, causando grandes devastações. Então, todas essas catástrofes representam tempestades que nós enfrentamos, assim como esses discípulos enfrentaram naquele tempo. E nós precisamos aprender a lidar com essas questões. O coronavírus que está atingindo o Brasil nesse momento e outras nações, como aqui, é uma dessas tempestades que nós estamos enfrentando. E aí surge uma pergunta: o que precisamos entender quando as tempestades vêm? O que nós precisamos entender? O que é necessário que aprendamos? Há pelo menos 3 coisas que precisamos aprender. A primeira delas é que muitos se preparam para as tempestades ou para enfrentar as tempestades. Entretanto, ninguém pode escapar das tempestades, ninguém pode evitá-las. Elas virão, independente de quem somos, de onde estamos, de como vivemos, elas virão. As tempestades sempre vêm na vida. Não importa se você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, ou se você é um miserável pecador. Todos nós enfrentamos as tempestades da vida. A segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus nos testa, Ele sempre nos prova através das tempestades. Não porque Ele não nos conheça, Ele nos conhece profundamente, Ele é soberano, mas nós não nos conhecemos. O diabo e o mundo não nos conhecem. E as tempestades, elas têm esse poder de nos testar. E Deus usa esses instrumentos para nos testar, para revelar a nossa fé, para revelar o nosso amor, para revelar a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa aliança e o nosso relacionamento com Deus em tempos difíceis como esses. A outra coisa que nós aprendemos com as tempestades é que nas tempestades da vida entendemos quem Jesus é. E Ele é mais do que uma figura histórica do cristianismo. Nós vamos entender, assim como os discípulos entenderam, que Ele é Deus sobre a tormenta. Ele é Deus acima da tormenta. Ele está acima de todas as circunstâncias. Por isso, em meio às tempestades que nos atingem, que nos acometem ao longo da nossa experiência aqui nessa terra, em meio a essas tempestades, nós podemos aprender 4 grandes verdades sobre como encontrar socorro. Socorro em Deus, socorro nas Escrituras, socorro no Deus que nós servimos. A primeira das grandes verdades é que Deus sempre vem ao nosso encontro. Não esqueça disso. Ele sempre virá ao nosso encontro. A segunda grande verdade que nós precisamos aprender é que Deus anda sobre as águas. Depois, nós precisamos aprender que Deus tem palavras certas que nos confortam, que nos consolam. As palavras certas para nos confortar diante dessas circunstâncias. Depois devemos entender que quando Ele vem, todas as nossas dúvidas são sanadas. Se você tem dúvidas, claro, todos nós temos dúvidas. Se você está sendo bombardeado por muitos questionamentos, por muitas dúvidas, entenda, Deus é um Deus que vem ao seu encontro. E Ele vem respondendo perguntas, Ele vem sanando as dúvidas. Isso não diz respeito a uma experiência científica, mas as respostas de Deus são suficientes para aquietar o nosso coração e saber que Deus está no controle das circunstâncias. Então, vamos analisar cada um desses pontos separadamente. O primeiro deles é que Deus sempre vem ao nosso encontro. Mateus capítulo 14, versículo 25, a parte A do versículo diz assim: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Na 4ª vigília da noite, Jesus esteve lá, andando sobre o mar. Eu quero te convidar para riscar ou para marcar essa palavra: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com ele. Olha, a presença de Deus é sempre inconfundível e marcante. Deus,
quando ele se revela, não dá para você dizer que foi uma experiência emocional, psíquica, ou que foi um sonho, ou uma percepção, uma impressão. Na verdade, a experiência com a presença de Deus é inconfundível e marcante. Vou te dar alguns exemplos. Quando Abraão estava prestes a perder a sua esposa lá no Egito, porque Faraó a havia tomado para si como mulher, havia levado para o seu harém, provavelmente ela estava sendo preparada para ir para a cama com ele em algum momento, lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 10, naquela circunstância em que Faraó havia tirado a mulher de Abraão, a Bíblia fala que Deus puniu a Faraó e a toda a sua casa com severas pragas por causa da mulher de Abraão. A Bíblia ainda enfatiza isso no capítulo 12, versículo 10, por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus é um Deus que se revela dessa maneira. Ele vem ao nosso encontro quando as circunstâncias fogem ao nosso controle. No caso de Jó, você vai ver a história dele, ele perdeu a sua família, seus filhos, seus bens, seus empregados, seu prestígio, sua fama, e para terminar tudo, ele perdeu a sua saúde. Naquela circunstância bastante complicada que ele estava enfrentando, qualquer um que lê o livro de Jó não acredita haver esperança para uma pessoa como aquela se ele não conhecer o final da história. Mas a Bíblia fala que no final, depois que Jó questionou tudo que ele podia, depois que os seus amigos bombardearam o próprio Jó com muitas acusações e realmente eles estavam seguros de que Jó estava passando aquilo porque ele havia pecado contra Deus, porque Deus estava punindo ele de maneira severa. Então, nessa circunstância, a Bíblia fala em Jó, no capítulo 40, versículo 6, que Deus falou, Deus respondeu a Jó no meio de um redemoinho e Jó ficou entendendo, ficou sabendo qual era o propósito de Deus. Deus veio a Jó, parecia que Deus o havia abandonado, assim como muitas pessoas pensam, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Deus veio a Jó e mudou a história dele. A história de Jó realmente foi reescrita. Ele escreveu uma nova história. Ele experimentou um novo estilo de vida, filhos, esposa, a mesma esposa, eu creio. Ele continuou com a mesma esposa, mas Deus lhe deu uma nova família. Deus lhe deu uma nova história e muita prosperidade. Deus sempre vem ao nosso encontro. No caso, por exemplo, de Israel, quando Israel estava 430 anos no cativeiro egípcio, lá em Êxodo, no capítulo 3, você vai ver a história, a partir do capítulo 1, na verdade, mas no capítulo 3, a Bíblia fala que Israel estava clamando, porque já não suportava mais a tortura, o sofrimento, a perseguição na qual eles estavam submetidos naquela nação por 430 anos, quase a idade do Brasil. E, na verdade, nessa circunstância, eles clamaram a Deus. E a Bíblia fala que Deus levantou Moisés como libertador e tirou aquele povo do Egito com mão forte. Deus fez sinais e maravilhas. Deus operou de maneira extraordinária no Egito e tirou o povo de lá. Deus sempre vem ao nosso encontro. Deus sempre vem para nos socorrer. Agora, nessa história que nós lemos, os discípulos, a Bíblia fala que eles estavam sobrecarregados, eles estavam realmente debaixo de muita pressão, as ondas eram fortes, os ventos eram contrários. Então, quando eles estavam perdendo as forças, porque a Bíblia diz que era na quarta vigília da noite, era bem alta madrugada, quem tinha saído no início da noite já tinha remado toda aquela noite, já tinha lutado contra o vento, contra as ondas, contra as circunstâncias, e pode ser que a força deles já estivesse desfalecendo, eles já estivessem já esmorecendo, pensando que não dariam conta de lidar com aquela circunstância. Bem no meio, no epicentro daquele sofrimento e daquele problema, Deus veio ao encontro deles. Jesus os encontrou. A Bíblia fala, no texto que nós lemos, na quarta vigília da noite, ele veio andando sobre as águas. A quarta vigília era provavelmente entre 3 e 6 da manhã. Aquele lago era certamente de 11 quilômetros de largura e eles haviam caminhado por volta de entre 5 e 7 quilômetros. Então, para voltar para a margem ou atravessar a margem era realmente longe para eles. E eles precisavam de um milagre. Deus veio ao seu encontro. Enquanto eles estavam sendo açoitados pelas ondas e enfrentando o vento contrário, eles puderam ter a experiência de ver a chegada, a manifestação de Deus para mudar aquela circunstância. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus,
Deus virá ao nosso encontro de várias maneiras, por meio das palavras, por meio dos telefonemas que vamos receber, das assistências que vamos prover uns para os outros. Deus virá ao nosso encontro e precisamos estar atentos para desfrutar dos benefícios dessa manifestação de Deus em nossas vidas nesse tempo de tempestade que o Brasil, que os Estados Unidos e tantos outros países estão enfrentando. A segunda grande verdade que nós aprendemos sobre encontrar socorro em meio à tempestade é que Deus anda sobre as águas. O capítulo 14, versículo 25, a parte B, versículo 25, a parte B diz assim: e foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Deus é o único que pode andar sobre todas as coisas. Ele pode estar sobre todas as coisas porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele governa, Ele é o Criador de todas as coisas. Em Salmo 68, versículo 32 e 33, nós aprendemos que Ele está sobre os céus, Ele está sobre a eternidade, Ele está sobre Israel. Então esse Deus que está sobre os céus, sobre a eternidade, sobre Israel, Ele também está sobre as águas, Ele pode andar. Olha o texto como ele diz: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, porque cavalga pelos céus, desde a eternidade passada, fazendo ecoar sua voz, voz poderosa, e comandando o universo. Ele comanda o universo. Reconhecei e honrai a soberania do Eterno, cujo poder está nas alturas dos céus e cuja majestade se derrama sobre Israel, seu povo. Então, Deus está sobre a terra, Ele está sobre as águas, Ele está sobre os céus, Ele está sobre Israel, Ele está sobre o seu povo. Esse é o Deus que você serve. Ele vem andando sobre as águas, Ele vem sobre todas as coisas. Aquilo que ameaça os discípulos não pode ameaçar Deus. Aquilo que afronta e desafia o povo de Deus não pode atingir Deus, porque Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. A segunda coisa que nós aprendemos nessa questão é que sobre as nações acima dos céus, Salmo 113, versículos 4 e 5, Deus está sobre as nações acima dos céus, Ele é transcendente e Ele se inclina bondosamente sobre os homens, sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, e isso mostra que Ele é um Deus imanente. Ele é um Deus que ultrapassa o universo, sendo um Deus transcendente, mas Ele também é um Deus imanente, um Deus que se aproxima, um Deus que habita, um Deus que se relaciona com o ser humano. Olha o que o texto diz em Salmo 113, versículos 4 a 6. Ele diz: excelso é o Senhor, acima dos céus. Quem é como o eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas inclina bondosamente para contemplar o que passa nos céus e na terra. Esse é o nosso Deus. Ele é excelso, Ele está acima das nações e a sua glória está acima dos céus. Ele é eterno, Ele reina nas mais elevadas alturas. Ele se inclina, apesar dele ser eterno, dele reinar nas mais elevadas alturas, Ele se inclina bondosamente para contemplar o que passa nos céus e o que passa na terra. Ele se relaciona comigo e com você. Quando Ele anda sobre as águas, Ele se mostra transcendente, um Deus que está sobre todas as coisas. Quando Ele toma a dianteira do barco, como lá em João capítulo 6, a gente percebe, quando Ele toma a dianteira do barco, Ele se mostra um Deus imanente, um Deus que se relaciona, um Deus acessível, não é um Deus impessoal, não é um Deus que não se relaciona, é um Deus pessoal, um Deus imanente, um Deus que fala conosco. A terceira grande verdade sobre encontrar socorro em meio à tempestade, que nós podemos aprender nessa palavra, é que Deus tem palavras certas para nos confortar. Deus tem palavras certas para nos confortar. O capítulo 14 de Mateus, versículos 26 e 27 diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nada nos conforta mais
nesta vida do que a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Ela é pão, ela é alimento, ela é o que nós precisamos. Diante de uma longa fome na terra de Samaria, se você abrir a sua Bíblia depois em 1 Reis capítulo 17, uma longa fome estava assolando aquela terra seca e o povo estava passando grandes necessidades. Deus vem ao profeta, o profeta Elias, e diz assim: retira-te daqui e vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. No meio daquela circunstância de fome e de seca, Deus fala assim: olha, vai para uma fonte que eu separei para você, vai para esse ribeiro, ele é seu, ele vai cuidar de saciar você nesse tempo de aflição, e fique lá tranquilo, porque eu ordenei aos corvos que levem pão, que levem alimento, que levem comida para você. Esse é o Deus que nos conforta com palavras que nos orientam nesses tempos de aflição. Saiba disso. Muitos estão preocupados com como será a questão financeira, profissional, diante dessa circunstância toda, e realmente nós nos preocupamos, mas nós devemos manter no nosso coração a certeza de que Deus não deixará faltar. Deus proverá, Deus abrirá portas, Deus fará milagres, Deus dará ideias, Deus mostrará o que deve ser feito. Não desespere. Outra coisa que nós aprendemos é que diante das acusações dos judeus sobre aquela mulher pecadora que foi levada até Jesus, ela estava à espera de uma sentença, ela estava à espera de uma declaração condenatória procedente da boca de Jesus. Mas quando Jesus abre a sua boca, ela escuta: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Está lá em João capítulo 8, versículo 11. Até mesmo o mais miserável dos pecadores, lá na cruz de Cristo, ele recebe uma palavra de consolo, dizendo para ele o seguinte: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Em Cristo, até o mais dos miseráveis pecadores encontra consolo, encontra palavras de conforto, porque ele sempre vem ao nosso encontro com palavras de conforto. Diante daquela espera que Abraão teve que enfrentar, diante da aflição que Sara precisou de enfrentar durante 25 anos, esperando poder gerar um filho para Abraão e cumprir a promessa de Deus, diante daquela circunstância toda, já quando estavam com a idade avançada, sem expectativas de que isso pudesse acontecer, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 18, versículo 10, que Deus esteve na casa de Abraão e disse o seguinte: voltarei a ti no próximo ano e Sara, tua mulher, tua esposa, terá um filho. Isso é promessa de Deus. A promessa se cumpriu. Israel se tornou uma grande e poderosa nação, que até hoje está aí para todos verem, porque Deus veio ao encontro do seu povo com palavras de consolo, com palavras de conforto que resolveram a crise, que resolveram o desespero que a circunstância estava imprimindo sobre eles. Então nós temos que lembrar, Deus sempre virá ao nosso encontro. É por isso que o salmista declarou no Salmo 119, versículo 115, lâmpada para os teus pés, meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, não esqueça nesse tempo de aflição de se apegar às Escrituras. Não esqueça, nesse tempo de tempestades, de se agarrar às declarações do Senhor a nosso respeito, que estão aqui registradas nesse livro sagrado. Diante dessa circunstância de tempestade, os discípulos, no capítulo 14, versículo 27 de Mateus, estavam tomados de medo, estavam cercados pelas circunstâncias difíceis, mas quando eles viram Jesus se aproximando, Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você sempre vai ouvir o Senhor dizendo: sou eu. Essa mesma palavra pode ser ouvida como eu sou. Ele está dizendo: eu sou o teu Jeová Jiré, eu sou o teu Jeová Rafá, eu sou o Deus da provisão, eu sou aquele que te defende, eu sou aquele que julga a tua causa, a tua justiça, eu sou o seu pastor. Então, lembre que ele é o eu sou, é aquele que vem ao seu encontro, é aquele que peleja por você, é aquele que vem ao teu socorro quando as circunstâncias estão chegando aos seus limites. Nessas horas, você pode contar com o socorro de Deus. E você vai encontrar muito disso na palavra, nas Escrituras. Foi por isso que Pedro, quando foi confrontado por Jesus no capítulo 6 de João, versículo 68, ele disse: Senhor,
para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando nós entendemos isso em Deus, nós não queremos ir para nenhum outro. Não há nenhum outro em quem nós podemos buscar palavras de consolo que nos fortaleça, que nos conforte mais do que no próprio Senhor e nas Escrituras Sagradas. Diante disso, a quarta grande verdade sobre como encontrar socorro nesses tempos de tempestades é a seguinte: quando Ele vem, todas as nossas dúvidas são sanadas. Quando Ele vem, todas as nossas dúvidas são sanadas. Olha o que diz o versículo 26, a parte B, que diz assim: ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Essa é a circunstância que eles estavam, muito assustados, com muito medo. O versículo 28 até o 33 diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então, essa foi a circunstância que eles receberam Jesus. Nessa circunstância em que eles receberam Jesus, as dúvidas foram sanadas. Quais eram as dúvidas deles? Olhem bem, a primeira coisa que nós vemos nessa circunstância de dúvida é que eles tiveram uma percepção errada sobre quem Jesus era, sobre quem Deus era, pensando que fosse um fantasma quando Deus estava vindo ao seu encontro. Às vezes isso acontece conosco, nós não discernimos bem quando Deus vem ao nosso encontro, porque nem sempre Ele toma a forma divina para se revelar a nós. Na maioria das vezes Ele vai usar um instrumento, uma pessoa, uma circunstância, Ele vai fazer de alguma forma muito imperceptível e você vai pensar que foi algo casual e normal e Deus está realmente agindo por meio de circunstâncias como estas. Eles pensaram que era um fantasma. Nessa circunstância, a Bíblia fala que Pedro, para checar se era verdade, graças a Pedro, a gente percebe uma experiência maravilhosa que ele teve. Ele diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E a Bíblia fala que Pedro começa a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. No meio do caminho ele se distrai com o tamanho das ondas, com a força do vento e começa a naufragar, como você já viu na história. E ele então clama pelo Senhor e o Senhor o segura pela mão e a Bíblia diz que os dois entram a salvos no barco. Nessa circunstância, os discípulos estavam com medo, os discípulos não tinham certeza quem era aquela pessoa que vinha andando sobre as águas, porque não é muito comum que uma pessoa ande sobre as águas, é algo realmente sobrenatural e milagroso. Os discípulos pensaram que ia morrer, porque o mar já lhes era contrário, o vento já lhes era contrário, agora aparece uma circunstância esquisita daquela, uma pessoa andando sobre as águas. Então, o medo, muitas vezes, ele pode ser natural, nós temos medo em nós, na nossa própria constituição, né? Uma grande produção de adrenalina faz com que sua boca seque, faz com que seus músculos se contraiam, faz com que esse ímpeto de correr brote no seu coração, mas muitas pessoas ultrapassam esse medo natural como medida protetiva e se torna e assume um tipo de medo patológico, e muitas dessas pessoas precisam até de tratamento médico, psiquiátrico para aprenderem a controlar esse medo. Agora, muitas vezes o medo é fruto de dúvidas, porque não temos certeza a respeito do que Deus diz na palavra, não conhecemos profundamente a Deus e por isso surge o medo, a fadiga, a angústia, como formas de nos destruir diante das tempestades que nos assaltam. O medo pode ser resultado de uma falsa concepção sobre quem Deus é.
Por exemplo, eles pensaram que Jesus era um fantasma. Alguns pensam que Deus é um Deus ausente, um Deus irado, um Deus que só pensa em fazer o mal para as pessoas, ou um Deus indiferente que não está nem aí para ninguém. Essa falsa concepção de quem Deus é faz com que a gente tenha medo, ou faz com que a gente fique alterado em circunstâncias de tempestades como essa. Mas se você ler o Salmo, por exemplo, o Salmo 46, a Bíblia diz: Deus é socorro presente na angústia, Ele é refúgio e fortaleza. Então, esse entendimento de quem Deus é faz com que eu tenha força para enfrentar as circunstâncias adversas. Eles estavam tendo uma ideia errada sobre quem Deus era e por isso estavam tomados de medo, de pavor, de pânico diante daquela tempestade. Você vai perceber nesse texto que o justo, que agora vive pela fé, era aquele homem comum que antes vivia debaixo do medo. Você vai ver Pedro andando sobre as águas, superando esses limites, imitando Jesus naquela performance sobrenatural de andar sobre as águas, voltando e entrando no barco e saindo dali a salvo. Você vai ver que aquele homem que andou sobre as águas e que voltou para a margem do rio, a salvo, é o exemplo de um justo que vive pela fé, apesar de antes de viver pela fé, ele tinha uma vida instável, uma vida cheia de medo, cheia de limitações por conta do pecado e da má concepção que ele tinha a respeito de Deus. Então, a fé pode transformar as nossas circunstâncias e pode nos ajudar a viver como Deus nos chamou para viver. Todos nós, queridos, finalmente nós podemos concluir essa mensagem. Todos nós estamos no meio de uma tempestade. O Brasil, os Estados Unidos, a Itália, muitas outras nações. Para nós, esse cenário mundial se transformou num lago agitado, como o Lago da Galileia, e todos nós nos sentimos como os discípulos se sentiram nessa circunstância de que realmente parece que estamos num ambiente fora de controle. As circunstâncias estão se levantando contra nós e não há ninguém que possa nos ajudar. Então, nós podemos encontrar socorro em Deus no meio dessa situação se nós considerarmos que Deus sempre vem ao nosso encontro. Se nós lembrarmos que Deus anda sobre as águas, se nós mantivermos no nosso coração que as palavras de consolo sempre virão da boca de Deus. Essas palavras são alimentos, são o pão que nós precisamos, os pães que nós precisamos comer todos os nossos dias. Precisamos nos alimentar dessas palavras que saram a nossa alma. Não são aquelas confianças que brotam do nosso próprio eu, como sendo pessoas capazes, pessoas autossuficientes, que não precisam de ninguém. Na verdade, essa confiança que nós temos, ela brota da certeza de que Deus está no controle das circunstâncias, de que Ele anda sobre as águas, de que Ele vem ao nosso encontro e de que Ele tem palavras de consolo para nós. E por último, quando Ele vem, Ele sempre sana as nossas dúvidas. Saiba disso, no final de tudo isso, você vai estar mais crente, você vai estar mais próximo de Deus, a sua família vai estar mais sólida, o propósito de Deus vai estar mais claro para você, você vai conseguir viver por fé com muito mais firmeza, a sua fé estará muito mais robusta, porque você está sendo forjado nessa circunstância adversa, mas Deus está no controle das circunstâncias. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude a enfrentar tudo isso de maneira de cabeça erguida, de forma que ao final de tudo nós podemos ter glorificado a Deus, exaltado a Deus com a forma com a qual nós lidamos com essa circunstância. Deus abençoe vocês. Quero mandar uma saudação aos irmãos lá de Piranga, aos irmãos também de Viçosa, de Paula Cândido e todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Melodia e também por outras rádios que estão transmitindo essa programação. Eu sei que são milhares de pessoas que estarão ouvindo essa palavra e o meu desejo é que você encontre no Senhor conforto para enfrentar esta e qualquer outra tempestade que te atingir. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e eu quero que você, junte com a sua família, se aproxime um pouco aí da câmera, do celular ou da televisão. E eu quero te pedir uma coisa ainda. Se você está com a sua família,
assistindo essa mensagem, eu quero que você tire uma foto da sua família e depois mande para a CBPAS, ou mande para o site da CBPAS, ou mande para um dos pastores, através da secretaria da CBPAS, dizendo assim: nós somos a igreja. Faz essa declaração: a igreja está reunida na minha casa. Crie uma frase para você, mande essa foto para que nós possamos louvar a Deus juntos com você, sabendo que estamos reunidos, celebrando ao Senhor, apesar dessas circunstâncias que tentaram nos parar, tentaram fechar as nossas portas. As portas da igreja podem fechar, mas a igreja jamais vai fechar, porque o Evangelho está livre, o Espírito Santo está livre e Deus pode te tocar aí na sua casa. Vamos orar ao Senhor nesse momento.